Oi, gente! Estamos de volta para mais uma aula do nosso workshop Construindo a Aplicação Web do Zero. Na aula passada, então, a gente realizou o cadastro e o login por e-mail utilizando Firebase, né? Nessa aula, a ideia nossa é consumir uma API, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai ser consumir a API do Google Tasks. Para quem não conhece, o Google tem essa ferramenta, que é o Tasks Board, e nele a gente consegue criar várias listas, né? Por exemplo, lista de compras, ou sei lá, lista de livros que eu li ou quero ler, enfim. A gente pode criar várias listas aqui, cada lista tem um item, quando clica ele completa, tá? E a nossa ideia é conseguir trazer essas informações para nossa dashboard aqui que a gente está construindo, tá? Vai ser bem simples, não vai ser nada bonitão igual isso aqui, mas a gente conseguindo trazer essas informações já é um começo, né? E aí, aqui tem alguns materiais de apoio, tá? Tem o guia do Dev aqui explicando como consumir APIs e vários conceitos que eu recomendo muito que vocês deem uma lida. Tá muito legal esse guia, tá? Tá uma leitura bem tranquila, então eu recomendo fortemente que vocês deem uma lida. O outro aqui são os códigos de status de resposta HTTP, que é quando o site dá um 404, sabe? Quando você abre o site e dá aquele erro not found. Então, tem vários códigos de erro de erros e também de sucesso, enfim, tem vários códigos para cada tipo de resposta que a API que a gente vai consumir pode dar. Então, é legal vocês saberem um pouco desses conceitos, muito importante, e vocês vão utilizar bastante no dia a dia. Aí, o outro material de apoio que está aqui é a documentação do Google Tasks, tá? Que é essa daqui. Quando vocês abrirem, ela vai estar nessa telinha aqui, que explica algumas informações sobre a API que a gente vai consumir, que é essa daqui, e ela que traz, né, as informações do nosso quadro, né, de tarefas. Bom, aí o que a gente mais vai usar dela é essa parte de referências, que é a documentação de fato da API. Então aqui tem cada request que a gente vai poder fazer. Por exemplo, aqui a da lista, que é com essa request aqui que a gente vai pegar todas as listas que o usuário tem, né? Então ela vai retornar uma lista de listas do usuário que estiver autenticado no momento. Então aqui ele mostra as coisas que precisa, né? Os parâmetros e as credenciais. Isso aqui é só um ambiente de teste, tá? Então ele fala, né, que requer uma autenticação com o Google e uma API Key. Para a gente pegar essas informações e configurar para permitir, né, que a gente faça a autenticação com o Google na nossa aplicação, também tem essa API Key, a gente vai utilizar o console do Cloud, né? Se vocês digitar no Google Cloud Console, ele já vai abrir isso aqui, tá? Então aberto aqui, eu vou vir aqui. Eu já tenho outros projetos criados aqui, tá? Mas eu vou criar um novo projeto só para o workshop. Vamos colocar aqui workshop Vue.js 2, que eu já criei um antes. Vamos criar outro. Ele tá criando aqui. Espera ele terminar. Aí vir aqui, ó, na parte de notificações e vou selecionar esse projeto. Aí ele trocou aqui, agora sim a gente tá nele. E a gente precisa ativar a API do Tasks, né? Pra gente poder de fato consumir ela e ter todas as permissões certinhas. Então é só pesquisar ela na barra e vir aqui em ativar. Beleza, ó, ele já ativou. E aí a gente precisa vir aqui e criar credenciais para essa API, tá?
Bom, aí aqui ele vai perguntar qual API a gente usa, a gente vai selecionar de tasks. De onde você chamará o web? Do navegador web, do navegador web, né? Tá, e aqui a gente marca dados do usuário. E aí ele vai pedir pra gente configurar a tela de consentimento OAuth, tá? A gente vai abrir ela aqui numa nova guia e vamos configurar ela também. Essa parte de configuração é meio chatinha, mas se a gente configurar tudo certinho vai dar certo. Aí aqui a gente coloca o uso externo. Ó, e aqui tem mais algumas informações que a gente precisa colocar. Colocar meu e-mail. A gente não tem um logotipo. Aqui na parte de domínio do app a gente vai colocar que a página inicial é o nosso localhost. Link de política de privacidade a gente não tem. Colocar nosso e-mail aqui de novo. Bom, aqui nessa parte de adicionar ou remover escopos, a gente precisa procurar a API de tasks, né? Tasks API, para a gente colocar aqui e permitir que ele use ela, tá? Aí quando a gente seleciona ela já aparece aqui. E aí a gente pode salvar e continuar. Usuários de teste, como a gente está no ambiente de teste, está com uma URL de teste, também URL local, né? A gente precisa adicionar alguns usuários para permitir que eles testem, tá? Então no caso eu vou colocar só as minhas 2 contas. Para a gente poder testar. E aí, só quando a gente tem de fato um aplicativo hospedado em produção, entre aspas, em produção, né? Que a gente pode abrir para outros usuários, tá? E aqui a gente pode já só voltar para o painel, tá? Aí a primeira configuraçãozinha tá ok. Vamos só colocar de novo aqui, que acho que ele perdeu as configurações. Beleza. Aqui podia ficar cliente web mesmo. Aqui a gente vai colocar o localhost. E aqui a gente coloca também o localhost. Aí a gente pode fazer o download das credenciais, mas a gente, se não quiser, não precisa, a gente consegue pegar essas informações depois também, tá? Aí, então, a gente criou, né, o ID do nosso cliente OAuth, que é a autenticação que ele precisa. E aí a gente vai criar uma chave da API também, tá? Aí, aqui em criar credenciais, a gente seleciona chave de API. Bom, aí aqui ele já me deu a minha chave. Aí eu vou clicar aqui, ó, em restrições de API, restringir chave. E a gente coloca só para API de tasks. É só para dar uma segurançazinha para nossa chave, para se assegurar que ninguém vai usar ela para outra coisa. Beleza, então essa parte foi a configuração do Google Cloud. E daqui a gente já consegue ir para o nosso app e começar a fazer as configurações por lá, beleza? A gente vai precisar instalar essa biblioteca. Vai só facilitar a autenticação pra gente. E aí a gente já vai instalar ela.
Beleza, gente, estamos aqui com o código aberto, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser instalar a biblioteca lá que eu falei para vocês, tá? Então o comando é esse daqui, npm install, né, view-google-oauth2. Dá para vocês pegarem também aqui pelo site da biblioteca, também tem aqui o comando, tá? Isso aqui também vai estar esse link também vai estar no material de apoio, qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade para encontrar. Bom, ele instalou bem rapidinho, tá? Então agora a gente vai para a parte de configuração. Para a parte de configuração, a gente vai vir aqui nos plugins e vamos criar um arquivo para configuração do Google Auth, né? Então vamos chamar de Google Auth 2.js. Aí aqui a gente vai colocar as principais configurações dele, que é basicamente o que tá aqui, ó. Essas configurações aqui que a gente vai pegar, tá? Na verdade, essas aqui de baixo. Beleza. Esse aqui. Bom, aqui na parte de Client ID a gente tem que mudar para a informação do cliente que a gente configurou lá no Google Cloud, tá? Então a gente vai vir aqui, vamos vir aqui em credenciais e o nosso ID do cliente é esse aqui, que vai estar aqui. É só clicar para copiar e aí a gente substitui aqui, beleza? Aqui no escopo a gente tem que, o escopo é basicamente a informação de qual API que a gente quer pegar. Então a gente vai colocar a URL do Google Tasks, né, que é a API que a gente vai querer consumir. Se vocês olharem na documentação da API mesmo vai ter isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui já direto para adiantar, mas é só colocar essa URL aqui, beleza? E aqui, esse prompt tem dois tipos de configuração. A gente vai colocar aqui consent, que é para o usuário permitir a gente utilizar as informações dele do Google Tasks. Bom, aí fora isto, essa é a configuração básica que a gente tem do Google Auth. E aí a gente vai precisar mudar algumas coisas do Axios também, né? Se a gente abrir aqui, a informação que a gente tinha ontem, que a URL base é do Google, né? Para quem não lembra, é o Axios que a gente vai utilizar para fazer todas as requests para as APIs de fora. Então, aqui se a gente vier aqui, ó. Aí eu voltei aqui no overview e aqui tá a URL base da API que a gente vai consumir, né? Então a gente vai pegar essa URL e vai colocar aqui no lugar do Google. A parte de header a gente vai tirar agora, mas a gente vai colocar ela de outra forma, porque geralmente quando a gente consome uma API, ela tem um tipo de autenticação, né? Geralmente você passa um token ou um usuário para você entrar. Se a gente vir aqui, por exemplo, nessa request da listagem, e vier aqui em executar, ele faz a request pra gente bonitinho, né? Aí pra gente ver as informações que a gente precisa, a gente vem aqui no cantinho e clica nesse quadradinho aqui. Ele vai abrir assim pra gente. Então aqui, ó, ele mostra qual a URL que a gente precisa bater, o parâmetro que a gente precisa passar, ou seja, a gente precisa passar a API aqui como parâmetro na URL para ele. E aqui tem o tipo de autenticação, né, que é a authorization. A gente precisa passar um token de acesso para ele. O que é esse token? No nosso caso, esse token é o token que o Google Auth vai retornar para a gente. Então, ele vai saber qual que é o usuário que está tentando autenticar para pegar essas listas. E aí, pela API Key, também ele vai conseguir saber qual aplicação está tentando pegar as informações, né, para eles terem esse controle. E aí, aqui, ó,
Esse 200 é o código de status HTTP, que eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo para dar uma lida. Tá? Então 200 quer dizer que deu sucesso. E esses aqui é o retorno da request pra gente, tá? Ele vem em formato JSON. Se vocês não souberem o que é JSON, eu recomendo dar uma pesquisadinha, mas ele é basicamente uma formatação pro retorno da request, para ficar mais fácil para a gente trabalhar com essa informação, beleza? Então aqui, ó, o items é um array, tá vendo? Ele é um array e dentro dele tem essas chaves aqui que tem mais informações. Isso aqui são objetos, tá? Então é um array de itens com vários objetos dentro. Então esses objetos, cada objeto dentro da chave aqui é um item. Ou seja, se a gente for olhar para nosso quadro de tasks lá, aqui tem, por exemplo, ó, o título, lista de compras, nesse objeto aqui. E nesse outro aqui, lista de livros. Se a gente vir aqui, são essas informações que estão no nosso quadro. E aí ele vem com algumas outras informações também, tipo a data de atualização, tá? Mas as informações mais importantes pra gente são aqui os títulos das nossas listas. Vocês podem ver que essa request, né, não traz ainda os itens da lista, né? Então a gente vai precisar pegar esses itens com outra request. Mas por enquanto vamos trabalhar só com essa request para ficar mais fácil, beleza? Então, voltando aqui no Axios, a gente colocou as informações da URL da API. E aí tem mais algumas informações que a gente vai precisar colocar, beleza? Eu vou importar aqui em cima o view. E vou importar a nossa store, que é quem controla o estado das nossas informações, beleza? Bom, aí eu vou pegar um trechinho de código aqui e já explico pra vocês. Vou tirar esse export. Beleza. Esse aqui, esse pedaço de código, essa parte aqui de baixo são mais configurações mesmo. Mas aqui é um interceptor que eu coloquei. O que ele faz? Ele basicamente vai interceptar cada request que a nossa API for fazer. E ele vai verificar, ele vai pegar na store o token do usuário. A gente ainda não colocou esse token, mas a gente vai colocar já. Então ele vai na store, vai procurar nos getters que a gente cria. E em cada getter ele vai procurar o get token. Então ele vai retornar um token pra gente, que vai ser o token de autenticação do Google. E aí aqui ele verifica. Se tiver um token, ele vai adicionar no header da nossa request. Ou seja, vai entrar naqueles headers que tinha aqui, tá? Então ele vai adicionar um header e vai colocar a autenticação que a gente precisa, tá? Que é igual aquela que eu mostrei pra vocês no site lá. Bom, e aqui é mais para fazer o view e enxergar as configurações do Axios, beleza? Indo aqui na nossa store, a gente vai vir aqui no user e a gente vai adicionar no estado aqui o Google Token e o getter que a gente vai precisar utilizar, né? Vamos chamar ele de get token, que é o nome que a gente tinha colocado lá. E esse carinha aqui vai retornar a informação que está no estado do token atual do usuário, do token do Google dele. Daí a gente vai colocar uma action aqui, porque a gente vai utilizar ela em outro lugar do nosso código para setar essa informação, ou seja, adicionar a informação no estado. E aí, ele vai chamar a mutation que chama setToken, que a gente vai criar aqui embaixo. Ou seja, ela que vai setar de fato a informação no estado. E aqui embaixo a gente vai criar ela, setToken.
Aí os parâmetros são iguais, a gente recebe o estado e o payload. Opa. Beleza? E aí aqui ele vai fazer o Google Token, que é o nome que a gente colocou aqui em cima no estado, receber o payload, né? Que é o parâmetro no caso, né? Como eu falei antes pra vocês, isso aqui é só um nome, a gente pode chamar de batata, que vai dar certo, tá? Beleza, e aí a gente vai criar também um arquivo para salvar as nossas tasks no estado. Eu vou copiar ele aqui também para ficar mais fácil, só para ficar mais rápido. Então a estrutura é a mesma que a gente tem aqui do user, tá? Então tem o estado, os getters, as actions e as mutations. Essa é a estrutura básica que todo módulo da store vai ter. Então aqui é mais pra gente salvar as nossas listas no estado. Aí o getter para pegar a informação da lista. E aqui, essa parte aqui eu já explico pra vocês, finge que ela não está aqui, tá? Então, antes de eu explicar isso aqui pra vocês, a gente vai ter aqui essa parte de API, que até então a gente não tinha colocado nada. Dentro da API, a gente vai ter uma pasta que chama Resources, e a gente vai ter um arquivo que chama api.service.js. Esse carinha vai ser responsável pelas requisições que o Axios vai fazer. Então aqui, eu vou pegar aqui também para ficar mais rápido, para não ter que digitar tudo isso. Beleza. E aí, basicamente, isso aqui é para a gente poder reaproveitar esse código e não ter que ficar digitando esse código toda vez na view, tá? Geralmente, quando a gente está fazendo uma coisinha mais simples, a gente só chama essa parte do código aqui, que é a parte que faz a requisição, que o Axios usa para fazer a requisição de fato. Então, ele chama o Axios e faz um get ou um post, tá? Esses aqui são as requisições HTTP básicas, tá? Então, tem o get, o post, o delete, o put, tá? Então, você usa cada um desses para casos diferentes. Então, o get para quando você quer pegar uma informação, bem a grosso modo, claro, mas e o post é para quando você quer inserir uma informação. Então, eu estou postando algo, tá? E aí tem outros também, o delete, para quando eu quero deletar uma informação. A gente não vai utilizar isso, então eu deixei só o get e o post, que a gente vai tentar utilizar para consumir a nossa API, beleza? Mas, sobre get e post, eu recomendo que vocês deem uma lida sobre isso antes da gente prosseguir, para ficar mais claro, caso vocês não tenham entendido ainda, tá? Aqui, ó, no Resource Path, a gente vai passar o caminho da requisição, tá? E, bom, todos esses métodos, tudo que a gente está utilizando aqui dentro dessa partezinha aqui, é tudo o Axios que provê pra gente. Então, é legal dar uma lidinha na documentação do Axios também. Axios. Deixa eu procurar aqui. Aqui. É bem parecido com o que a gente está fazendo na nossa aplicação, tá? Então aqui ele vai chamar a instanciação do Axios, vai fazer um get do usuário com ID 123, tá? É bem parecido com o que a gente vai fazer. A gente vai passar uma URL para ele. E lembrando que antes desse barra aqui, sempre tem a URL base que a gente configurou aqui embaixo na parte dos plugins. Então sempre antes vai vir esse base URL. Aí o resto, né, que tem aqui barra, tasks, que a gente vai colocar, ele vem no parâmetro aqui. Cadê? Ele vem no parâmetro aqui que a gente tem. Então a gente tem o método get, que vai receber esse parâmetro, que vai passar o get pro Axios fazer a requisição, tá? Aí aqui, olhando aqui para baixo, ele tem outros exemplos,
por exemplo, post. Então ele vai fazer um post no usuário, ou seja, ele vai criar um usuário com o nome de Fred. E aqui o Fred Flintstone. Aí olhando aqui mais para baixo, ele provavelmente tem outros exemplos. Ó. Ele tem o delete, o put, o patch. E aí é legal vocês darem uma lida para entender melhor a teoria disso, tá? Mas para nossa parte prática, eu acho que isso tá ok pra gente. Agora que a gente tem essa configuração, a gente vai criar um resource aqui. Esses resources vão ser os carinhas que vão ter aquela configuração do resto do caminho da URL. Só para explicar para vocês, a nossa base URL é isso aqui, né? Então, para a gente fazer a requisição para uma rota específica, né, que seria isso aqui, tudo é uma rota. Então, para a gente fazer a requisição para isso aqui, para pegar as listas das nossas listas, então a gente precisa passar o resto desse caminho aqui, né? Então, o que tiver dentro de resources aqui, a gente vai ter esses arquivos para fazer essas configurações pra gente. Tá, então vou chamar ele de tasks.js também. E aí aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai importar o API Service, porque a gente vai passar coisas para ele, informações para ele, vai chamar ele. E aí aqui a gente vai criar uma constante, chamar ela de task. Chama já export. E aí aqui a gente vai ter a requisição que a gente quer fazer para essa URL aqui, né? Então eu vou copiar essa partezinha aqui. Então aí aqui a gente vai chamar o API Service e vai fazer um get, né? Então a gente está chamando os métodos que tem aqui dentro do API Service, o get. E a gente vai fazer um get. Então a gente vai nas tasks, né, no usuário específico e vamos pegar as listas dele, beleza? E aí tem que passar aqui como parâmetro aqui do nosso projeto. Eu vou passar direto aqui, tá? Mas o ideal é que isso esteja num arquivo de credenciais, tá? Um arquivo só para salvar essas informações sigilosas, porque geralmente chave de API é uma informação sigilosa. E aí aqui eu vou pegar a chave da API aqui, vou colocar aqui direto. Então essa parte aqui é basicamente o que a gente vai utilizar para fazer a requisição, beleza? Aí aqui, voltando aqui para o que eu falei para vocês que eu vou explicar depois, aqui em cima a gente vai importar aquele tasks que a gente acabou de criar. Então, API /resources /tasks, que é esse carinha aqui, para a gente poder utilizar as informações que a gente colocou aqui. Aí aqui, agora que a gente chamou o tasks, a gente pode chamar o lists. Então, quando eu chamar essa action fetch lists, o que ele vai fazer é fazer uma requisição para a API do Google Tasks, para tentar pegar as listas do usuário, tá? E aí, se ele conseguir pegar, então ele vai chamar a mutation, né, set lists, e vai salvar no nosso estado, beleza? Aí essa action a gente vai chamar pela nossa view, né, que é a dashboard, mas eu já mostro isso para vocês. Antes disso, a gente precisa vir aqui no index da nossa store e importar as tasks que a gente criou, o novo arquivo da store que a gente criou. Beleza.
Beleza, gente. Agora que a gente já fez as nossas configurações, já criou o Store para nossas listas, a gente vai mexer aqui na nossa dashboard para tentar fazer a requisição de fato, né? Como a ideia não é fazer uma interface bonitona nessa aula, eu vou deixar aqui, vai ser bem simplesinho, tá? Então, vou pegar um botão do Vitify, que é o VBTN. Aí ele vai ter um nome, vamos chamar ele de sincronizar tasks. Depois a gente pode pensar em um nome melhor para ele. Quando a gente clicar nesse botão, ele vai chamar um método, né, que vai tentar fazer a sincronização com a nossa conta do Google para poder pegar as tasks, certo? Então eu vou chamar ele de aí aqui embaixo a gente vai criar a parte dos métodos. Vamos chamar o nosso método. E aí o que ele vai fazer, né, quando a gente clicar nele. Aqui a gente vai chamar as actions. E aqui... Tá, então eu chamei essas duas actions aqui. Essa daqui é para pegar, né, a listagem das nossas tasks do Google, e essa daqui é para salvar o token do Google que a gente vai pegar no estado do nosso usuário, né? Que é aqui que a gente colocou. Então, se a gente for lá na documentação daquela biblioteca que a gente vai utilizar, ele fala aqui alguns métodos que ela tem. A gente vai utilizar esse daqui, né? Que é como se a gente fosse logar, de fato, na aplicação. Vai ser basicamente esse carinha aqui que a gente vai pegar. Vou chamar ele aqui. Só que a gente vai utilizar até aqui só. Eu vou querer criar uma vírgula aqui. Então a gente vai chamar o método, né, para ele tentar autenticar com o Google. E aí quando der certo, né, ele vai entrar nesse DEM e vai ter a resposta, né, da requisição que a gente fez para o Google para autenticar, beleza? E aí esse carinha, a gente está utilizando esse método em específico porque ele vai retornar o token que a gente precisa para autenticar, beleza? Quando então ele vai tentar fazer a autenticação com o Google. Então, quando ele chamar isso aqui, a ideia é que ele abra aquele pop-upzinho do Google para você selecionar qual conta você quer e logar, né? Então, se der certo, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a nossa action, que é esse carinha aqui, e vai salvar o token que vier na resposta, tá? Por enquanto, vamos deixar assim. Aqui ele tá dando erro, porque tá faltando um parênteses aqui. Beleza. Eu vou colocar um console log aqui nesse response pra gente ver o que vai acontecer. Opa. E aqui eu vou colocar o nosso servidor pra rodar. Pra ver se a gente consegue testar já, ok? Beleza, ele rodou aqui o servidor. Tá, então vamos vir aqui, dar uma olhada na nossa aplicação. Deixa eu atualizar a página aqui. Bom, ele apareceu o botãozinho que a gente criou aqui. Deixa eu abrir o console aqui pra gente captar se vier algum tipo de erro. Tá, então vamos clicar aqui. Bom, ele deu um erro aqui pra gente. Ele não encontrou o método que a gente criou. Deixa eu dar uma olhada, porque a gente provavelmente esqueceu algum passo. Deixa eu ver. A gente esqueceu aqui, ó, porque a gente criou, né, a configuração do nosso
do nosso plugin de autenticação do Google, só que a gente não chamou ele aqui, então o view continua não sabendo que ele existe. Aí agora, vou matar aqui e vamos rodar de novo. Aí, terminou de rodar aqui, agora vamos ver se vai dar certo. Deixa eu apagar aqui, atualizar a página. E vamos tentar de novo. Ó, aí a gente clicou, ele já apareceu aqui o nosso pop-upzinho para tentar logar com o Google, né? Para ele poder pegar o token que a gente precisa. Então, vou selecionar minha conta. Vou clicar em continuar. Tá, ele aqui ele fala, né, que o Google não verificou o app, é porque esse aplicativo tá só em modo de teste, né? Ele fala aqui, ó, né? E ele só vai permitir que eu logue aqui, na verdade, porque a gente me colocou como usuário de teste, tá? Aí aqui ele vai falar, né, para eu conceder as permissões para ele, né? Então ele vai usar criar, editar, organizar e excluir todas as suas tarefas, né? Que foi o que a gente configurou lá para usar a API do Google Tasks. Então permitir aqui, e aqui ele printou pra gente o que a gente mandou lá ele printar no console.log. E aí o que a gente precisa é esse carinha aqui, ó, o Access Token, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso dashboard. Aqui tá o console log que a gente colocou lá, né? Então a gente vai precisar pegar a resposta, né? Response.tc.access_token, que é o carinha que a gente precisa. E aí ele vai salvar aqui no Google o nosso Access Token, tá? Aqui no nosso, deixa eu abrir aqui nos nossos getters, agora que a gente já tem o token que a gente precisa para fazer a requisição para a API, a gente vai mexer com isso então, tá? Então a gente vai chamar aqui o getter do getToken, que é o getter que retorna a informação do token do Google que a gente tem. Aí a gente vai criar o watch aqui, que eu acho que eu já expliquei para vocês antes sobre ele, tá? Mas ele é do ciclo de vida do view. Ele então vai estar assistindo, né? Como o próprio nomezinho dele diz. Então eu vou falar para ele assistir o getter do token. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o valor, sempre que o valor do token mudar lá no nosso getter, ele vai assistir essa mudança e aí eu posso manipular isso aqui dentro. Então, o valor inicial do nosso token é vazio, né? Então, se eu fizer if value, esse valor aqui é o valor que está na variável do token de fato aqui no nosso estado. Então, se tiver um valor, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a action que faz a requisição para a API do Google, tá? Então, eu vou fazer aqui this.fetchLists. E aí ele vai fazer a requisição para lá, para tentar pegar as listas do nosso usuário que está logado, beleza? E aí, aproveitando que a gente já está aqui, eu vou chamar outro getter que a gente criou, que é o getter das listas. A gente tem aqui o estado que salva todas as listas do nosso usuário e o getter que pega as listas. Depois vocês podem ver um nome melhor para isso aqui, tá? Mas só para a gente ir fazendo. Então, mais uma vez, a gente vai usar o watch aqui. Então, ele vai ficar assistindo para ver se tem alguma lista. A gente vai criar aqui também uma variável no data para salvar as nossas listas. Vou chamar de list items. E aqui, então, se tiver o valor da lista, né? Então a gente vai fazer a nossa variável que está no data list items receber o valor da nossa lista .items, que são os itens que ela retorna aqui na requisição. Então
ela vai fazer... Isso aqui vai ser a resposta, né, da requisição. E aí a gente vai pegar os itens dela, que são esses carinhas aqui, tá? Aí, para ficar um pouquinho mais visual, eu vou criar uma div aqui e vou chamar o nosso list items. Porque aí, se der certo, né, e a gente conseguir pegar as listas pela requisição, ele já vai aparecer aqui dentro, né? Então vamos lá. Vamos testar. Deixa eu apagar aqui. Vou clicar de novo para sincronizar. Ó, e aí vocês podem ver que já apareceu aqui o que a gente mandou ele printar. Então aqui que ele retornou pra gente o array, né, dos itens das nossas tarefas, né? Então esse daqui é uma lista que vai até aqui é a nossa lista de compras. E esse aqui é outra lista, que é a nossa lista de livros, que é exatamente o que tá aqui. Então com isso a gente já consegue concluir o nosso objetivo, né, que é consumir a API do Google Tasks. Tá bem simples, tá feinho, sim, né? A ideia é que na próxima aula a gente trabalhe melhor com essas informações, mas essas informações já estão vindo para o nosso aplicativo, né? Para o nosso site, e a gente já consegue brincar com essas informações. Então, de repente, se vocês quiserem, vocês já podem ir vindo aqui na documentação do Vuetify mesmo e transformando isso para o formato que vocês quiserem, passar essas informações. Mas isso é só se vocês quiserem se adiantar um pouquinho, tá? A ideia é que na próxima aula a gente transforme isso aqui em algo um pouquinho mais bonitinho e mais visível. E também aqui a gente está pegando só o título da lista, né? Que é isso aqui. Então, para a gente pegar os itens da lista, a gente ainda vai fazer uma outra requisição, que vai utilizar esse ID da lista aqui, ó. Se a gente vier aqui no site, na parte de tasks e pegar aqui list, o que ele faz? Ele retorna, né, todas as tarefas de uma lista específica. Então é essa requisição aqui que a gente vai utilizar para pegar as tarefas da lista. Aqui, ó, isso aqui significa que ele precisa de um parâmetro aqui. Então aqui ele está falando, ó, na parte dos parâmetros da request, né? Esse aqui está em vermelhinho porque ele é obrigatório. Então a gente tem que passar o identificador dessa lista. Aqui ele fala, ó, nos parâmetros task list, ele fala que esse aqui é o identificador da lista. O identificador nada mais é que esse ID aqui, ó, da lista, tá? Então esse ID seria passado como parâmetro para request. E aí a gente teria todos os itens da lista. A gente vai fazer isso na próxima aula, para essa daqui não ficar mais extensa do que já tá, né? E aí a gente vai tentar deixar mais visual isso tudo, beleza? Então, a gente já fez todas as configurações, já conseguimos consumir a API, né? Então agora que a gente já fez toda a configuração, todo o setupzinho básico, para a gente utilizar as outras requests, é muito mais fácil, né? Então é isso por essa aula, gente. Eu sei que visualmente falando ficou bem simples, mas a gente fez bastante coisa, fizemos todas as configurações que precisava, já estamos consumindo a API. E é isso. Qualquer dúvida, como sempre, vocês podem me mandar mensagem pelo LinkedIn, mandar e-mail, fica a critério de vocês. E é isso, e até a próxima.